Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão precisou de muita fé, pois Deus ainda não havia explicado tudo nos mínimos detalhes. A vida cristã é assim. Sempre que aprendemos algo novo, precisamos colocar isso em prática. Após esse primeiro passo de fé, ficamos aptos a receber maiores informações e aptos a aprender coisas maiores. Sobre esse fato, a Bíblia fala isso de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11:8. Abraão não ficou discutindo com Deus, perguntando: Que terra é essa? O que tem lá? Por que devo ir? Quando vou voltar? Por que eu tenho que deixar minha família aqui? Ele apenas foi, pela obediência. A partir do momento que entendemos que Deus nos ama e que os planos de Deus são os melhores, a obediência passa a ser a melhor opção. Com isso em mente, Abraão não quis perder seu tempo duvidando. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Deus já determinara que Abraão seria o pai de uma nação numerosa. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. O que Deus promete, ele cumpre, e é assim desde a eternidade. Por isso não há motivos para duvidar. Por mais que as aparências digam ao contrário, Deus é poderoso, ele pode todas as coisas. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção e a maldição são resultado da própria conduta do ser humano. Cada um colhe aquilo que planta. Ok, essa é a explicação da primeira parte do versículo. A explicação da segunda parte é essa. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Mas sobre isso, Paulo afirma que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Por isso, Abraão não tinha motivos para temer maldição nenhuma, porque ele já estava debaixo da bênção de Deus. E essa promessa se estende a nós, os que amamos a Deus em sinceridade. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Aqui, mais uma vez, a palavra de Deus nos confirma que Abraão foi fiel e obediente, fazendo tudo conforme Deus pediu. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Quando a Bíblia diz almas, isso quer dizer vidas, pessoas que foram sendo acrescentadas ao círculo social de Abraão. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Abraão não foi chamado para uma terra livre e desabitada. Quando ele chegou até Canaã, a terra já tinha seus moradores. Abraão possuiu a terra pela fé. Deus é dono de tudo, de toda a terra. Como Criador, ele tem autoridade para dar a posse da terra a quem ele quiser.
E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão teve o privilégio de ser amigo de Deus. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Os atos de adoração pública eram frequentes na vida de Abraão e de seus descendentes. Certamente, pela riqueza de Abraão, ele possuía muitos servos e atraía para si muitas pessoas. Esses atos públicos de adoração a Deus certamente impressionaram o coração de todas as pessoas que com ele conviviam, sendo uma testemunha fiel do culto ao verdadeiro Deus, mesmo em meio a uma terra pagã. Hoje dizemos que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler, e Abraão também tinha consciência dessa verdade. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Resumidamente, Abraão foi peregrino na terra de Canaã. Esse acontecimento da vida real tem um sentido poético e profético. O fato de Abraão ser peregrino na terra indicava que nós somos peregrinos deste mundo. Nossa pátria não é aqui. A nossa verdadeira pátria é o lar celestial. Por isso, o nosso coração anseia as coisas do céu. Foi com isso em mente que Davi disse: Quem sou eu e quem é o meu povo para que possamos fazer-vos voluntariamente estas oferendas? Tudo vem de vós, e não oferecemos senão o que temos recebido de vossa mão. Diante vós não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como uma sombra, sem que haja esperança. Senhor, nosso Deus, todas essas riquezas que preparamos para construir uma casa ao vosso santo nome, é de vossa mão que elas vêm, e a vós pertencem. 1 Crônicas 29, 14 e 16. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Até mesmo na terra prometida havia obstáculos a serem enfrentados. Nesse mundo, nossa única proteção e certeza é a graça de Deus. Com essa fome, Deus deu oportunidade para Abraão desenvolver sua paciência e fé em suas promessas. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Como ser humano, Abraão também tinha medos, mas a história nos mostra que esse medo era infundado, pois Deus o estava protegendo. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Pelo medo, Abraão usou uma meia-verdade. Não foi pela fé que ele agiu, mas pelo medo. Abraão abriu mão da verdade e utilizou-se da astúcia. Em meio a seu desespero, Abraão raciocinou que suas maquinações dariam certo. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Verdade seja dita, Sara era belíssima. Era uma beleza tão incomum que, em razão da beleza de Sara, Abraão temeu pela sua própria vida. E não era porque Abraão achava
Sara linda de acordo com os olhos do amor. Para reforçar a ideia de que Sara era de fato muito bonita, a própria Bíblia diz que os egípcios ficaram encantados com ela. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E a beleza de Sara foi proclamada pelo reino, e o Faraó a desejou para si. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Abraão temeu a morte por causa de Sara, e agora, justamente por causa dela, estava sendo bem tratado. Mas certamente esse favor foi recebido com grande angústia no coração. Desde o Éden, a mentira tem sido a raiz do sofrimento humano. É certo que seu plano deu certo. Sua vida havia sido poupada e ele estava sendo bem tratado por causa de Sara. Mas certamente tudo isso se deu com grande angústia no coração. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Aqui, Deus executou o juízo sobre o erro ocasionado pela mentira. Se analisarmos a sociedade daquela época, veremos que o medo de Abraão não era infundado. Naquela época, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da sua maldade, e da mesma forma, pouco tempo depois, houve o dilúvio por causa da maldade dos seres humanos. Mas isso não justifica que Abraão mentisse. Abraão tomou o caso em suas mãos, quando o certo era ter confiado em Deus e em sua providência. Uma eventual conduta ímpia dos egípcios jamais poderia justificar um erro da parte de um filho de Deus. Por isso, o juízo foi realmente executado, mas a maior lição foi para Abraão. Ao ferir o faraó com pragas, Deus mostrou que ele tem o poder sobre a vida e a morte e que não era necessário Abraão temer por sua vida. Abraão temeu ser ferido pelo faraó por causa de Sara, mas por causa da própria Sara, o faraó é quem foi ferido por Deus. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? A repreensão veio da boca de um povo que não temia a Deus. É uma desonra quando um servo de Deus precisa ser devidamente repreendido por alguém impenitente. Abraão já estava angustiado por Sara ter sido tomada de si. Agora ainda foi repreendido por causa de seu erro. Mas essa humilhação foi necessária para que o erro fosse corrigido. Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Após a mão de Deus pesar sobre o faraó, ele devolveu Sara a Abraão. Esses acontecimentos foram por testemunho a todos, primeiramente ao faraó e sua nação, pois este foi forçado a reconhecer que as pragas eram o juízo de Deus. Segundo, para que Abraão desenvolvesse sua fé em Deus. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. O faraó usou de benignidade com Abraão e Sara, em razão de seu temor a Deus, após presenciar as pragas sobre si e sobre sua casa. Isso nos mostra que mesmo quando os servos de Deus falham em sua missão de levar a causa de Deus ao mundo, a causa de Deus em si nunca encontra o fracasso.
Como seres humanos, podemos falhar em nosso dever, mas a verdade sempre permanece de pé. Para pensar, hoje estudamos que Abraão pediu isso no versículo 13. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E de certa forma aconteceu exatamente o que ele pediu. Sua vida foi conservada e ele ainda foi tratado bem pelos egípcios, pelo amor que o faraó teve por Sara, pois ganhou ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Mas tudo isso estava errado e era contra os conselhos que Deus nos dá em sua palavra, pois o casamento e a família são sagrados para Deus. E certamente, quando o faraó tomou Sara, Abraão angustiou-se e sua tristeza foi horrível. É por isso que, ao pedir algo para Deus em oração, devemos pedir para que Deus faça conforme sua santa vontade, pois nosso coração é enganoso e por muitas vezes pedimos coisas ruins, achando que são boas naquele momento. Abraão teve exatamente tudo aquilo que pediu no versículo 13, mas os eventos posteriores mostraram a ele que o seu pedido não era bom. E Deus, em sua misericórdia, livrou Abraão e sua família da tristeza e utilizou essa situação para ensinar lições valiosas a Abraão.